Olá, muito bem-vindo ao canal. Faz um tempão que não gravo nada, então hoje, excepcionalmente nesse dia 4 de janeiro de 2026, domingão, meio-dia e 2, vamos apresentar aqui uma planta de construção em 2D e também fazer a modelagem 3D. Para isso eu vou utilizar o SketchUp, a versão trial ou estudantil, como quer que seja, de fato a versão gratuita, tá? Então aqui, Start Modeling, ou seja, iniciar a modelagem. Welcome to SketchUp. Então eu posso criar um projeto novo, né? Ou abrir alguma coisa do computador, alguma coisa que você tem aí no seu computador, né? Para isso a gente vai utilizar um novo arquivo, né? Vamos iniciar um novo arquivo. Veja que ele já prepara aqui o ambiente, né? Já tem o ambiente preparado como se fosse 3D, né? Os eixos X, Y, Z, as linhas vermelha, verde e azul, né? Azul seria na projeção 3D. Então a gente vai fazer o seguinte: vamos apresentar a você, de repente a grana está curta, não pode pagar aí um arquiteto, designer de interiores para criar o seu projeto, mas você quer ter uma ideia de como ficará a planta. Para isso a gente vai tentar dar uma ajuda, uma força, né? Utilizando a ferramenta da Autodesk, o SketchUp. O SketchUp é da mesma empresa, a Autodesk, né, que lançou aí no mercado há 4 décadas o AutoCAD, né, e hoje tem aí uma diversidade de softwares das mais diversas áreas, né? Da engenharia, da arquitetura, enfim. Uma área, aliás, uma empresa com vasta lista de opções, né, para diversos profissionais. Bom, então vamos nessa aqui. Eu vou apresentar a você um terreno, fazer aqui a modelagem de um terreno de 10 metros por 20. 10 metros aqui nessa dimensão, tá? Vou modelando aqui, vou rodando a tela. Lembrando que essa versão é de graça, tá? Você não vai precisar pagar nada por isso. Precisa ter um pouco só de conhecimento em relação à utilização, né? Por exemplo, para você fazer uma planta de uma casa, né? Você precisa ter alguns conhecimentos em relação a medidas que se adota, né? Dentro da engenharia civil, da arquitetura. A medida de uma porta, né? Existe um padrão para isso. Uma porta não é do tamanho... Bom, até pode ser, né? Mas vamos dizer que não seria o correto. Vou digitar aqui ao invés de ficar tentando encontrar, né? Eu diria que não seria a forma mais correta você deixar uma porta, né, que não se adeque aos padrões da engenharia, né? Uma porta tem a medida de 80 centímetros, a largura de 80 centímetros, né? Eu errei aqui porque quando você está traçando a linha, você precisa encontrar o eixo correto. E eu conversando aqui, né, falando com você, acabei não pegando aqui essa medida. Então vamos lá. Eu preciso encontrar o eixo, que seja X ou Y, né? E vou colocar a medida, 20, porque é a profundidade do terreno. Quando você encontra os eixos corretos, sistematicamente, né, ou automaticamente, você já encontra ali a área do terreno, a área correta, né? Então você, olhando, parece que está um pouco fora, mas não. É uma medida, né, correta aqui, onde você tem 10 metros nesse sentido e 20 metros nesse sentido. Seria a profundidade e a largura do seu terreno, né? Comprimento e largura, tá? Então, considerando que seja um terreno lá georreferenciadamente, ou seja, dentro de uma localização, considerando, né, norte, sul, leste, oeste e tal, você pode começar imaginando o seguinte: de que lado é a sombra do seu terreno, né? Um terreno que é virado para leste vai ter, né, sombra durante uma parte do dia, ou seja, o sol nasce no leste, certo? Então, nascendo no leste, estará se pondo no oeste. Então, nesse caso, imaginando que esse lado como leste, você vai ter sombra num período do dia, no primeiro período do dia, nessa parte, né? O sol estará brilhando fortemente nesse ponto. Tá, para não ficar um vídeo muito longo, então eu vou fazer o seguinte agora. Eu vou imaginar a planta da minha casa virada mesmo para o oeste. Até imaginando um terreno real, né? Eu vou fazer o seguinte agora. Bom, existem diversas ferramentas onde eu posso utilizar para duplicar a linha, né? Para fazer ali a espessura. Ah tá, voltando no ponto do conhecimento. Uma espessura de parede dentro da arquitetura, você pode utilizar duas medidas, né? Você pode usar a largura da parede, né? A espessura da parede com 12 ou com 15 centímetros. Conceitualmente, eu vou utilizar aqui apenas com 12 centímetros, tá? Imaginando que seja um tijolinho, né? Um tijolinho 6 ou 8 furos, o tijolo que tem nomes diferentes em algumas regiões do Brasil. Então a gente vai fazer o seguinte: vamos adotar
um padrão aqui para a nossa região. Nesse caso eu vou considerar que a parede tem uma espessura de 12 centímetros. Então como é que eu posso fazer? Tem uma ferramenta chamada Offset, né? Uma ferramenta chamada Offset, mas eu vou fazer aqui diretamente de uma forma simples para você que está iniciando, para você que tem o desejo de fazer algum projetinho, né? Simples, sem muito conhecimento ainda. Então tá aqui, ó. Eu comecei fazendo a espessura da parede do meu terreno, né? Do muro do meu terreno. Vou tentar aqui jogar de novo, ó. 12. Veja que no cantinho aqui, ó, no cantinho, você vai ver as informações em metro, né? Ou seja, 0,12 se refere a 12 centímetros, correto? Agora, eu vou fazer da mesma forma, né? Tentar criar o quadrado dentro da área correta do terreno. Qual é o terreno? 10 por 20. Então, a parede tem que ficar por dentro, tá? Eu não posso fazer a parede por fora porque eu estaria com a invasão de logradouro, né? Ou seja, eu estaria avançando de forma errada para a rua ou para o terreno do vizinho, que seria algo inaceitável, né? Teria problemas junto ao município, junto aí com a vizinhança, né? Enfim, fazer corretamente, tá? Então, vamos lá. Eu já fiz o terreno, né? Já desenhei aqui o muro onde eu vou poder construir. Agora, para ficar uma coisa organizada, eu vou tirar essas arestas, né? Aparar essas arestas e você vai ver como fica bacana logo em seguida, né? A projeção 3D desse muro. Muito simples, né? Trabalhar com SketchUp. Existem outras maneiras bem rápidas de se fazer isso, tá? Com o tempo a gente adquire experiência, adquire mais prática, né? Então vamos lá. Imaginando que você tenha esse muro para subir, né? Eu não estou considerando aqui distanciamento de colunas e tal, né? Simplesmente mostrando uma parede pronta. O que seria conceitualmente dessa maneira, né? Agora eu tenho o seguinte. Eu tenho a minha área plana, já desenhada aqui em 2D, né? Todo o muro. Para conferir isso, como é que eu faço? Eu tenho aqui a ferramenta, né? A trena. Então eu vou fazer o seguinte, olha. Eu tenho 10 metros de frente por 20 metros de fundos, né? Então aqui, ó. Certo? As medidas da minha planta, a planta do muro, né? Agora eu vou tirar essas informações. Mais adiante a gente coloca, né? Volta as cotas. Isso se chama cota, né? Vou fazer o seguinte, a gente vai agora projetar a terceira dimensão, né? Olha só. O meu muro subiu 98 centímetros. 1,5 metro, né? Então vamos deixar aqui o muro com 2,5 metros de altura. Aqui, ó. Eu posso digitar essa medida ou eu posso simplesmente fazer a extrusão. Também mais um comando, né, que se chama extrusão. Intrusão seria para baixo, extrusão subindo, certo? Ok. Então digamos que aqui seja a rua, né? Seria a via pública aqui nesse sentido. Lembrando que nos municípios, na maioria dos municípios, você tem o direito aí de avançar 1 metro de calçada, né? O passeio. Vou colocar aqui 1 metro. Estou puxando aqui, mas eu posso digitar também, tá? Então aqui, ó, vou fazer aqui a minha calçada. Fazer a minha calçada aqui com 10 metros e vou fechar. Eu tenho aqui a minha calçada já, né? Considerando nivelamento e tudo, todas essas informações são muito importantes. Agora eu vou imaginar o seguinte. Eu vou imaginar que desses cantos, né? Em um desses cantos eu vou precisar dos serviços, como água, luz, internet e tal, né? Então eu preciso definir isso da melhor maneira possível. Nesse caso, eu vou escolher esse lado, né, para a entrada aí de serviços, né? Nesse caso eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar 1 metro, 1,20 m, né? Poderia ser 1 metro também, mas vou colocar 1,10 m, tá? Aqui, 1,10 m. Eu vou decidir, né, que aqui será o espaço onde eu vou ter os serviços, né? De água, luz e tal, né? Agora, o que eu preciso fazer? Eu preciso pensar no portão. A medida de portão, eu poderia pensar aí 3 metros, né? Poderia pensar em 3 metros, né? Mais um portãozinho social. Nesse caso, como eu estou decidindo que aqui será a entrada de serviços, para esse outro lado eu vou definir uma coluna aqui que seja, né? Deixa aqui, imaginar aqui 30 centímetros nesse lado para projetar o meu portão. Então aqui eu estou já imaginando esse portão. Esse vídeo vai ficar um pouco longo, já adianto isso, né? Eu vou deixar esse portão com 2,40 metros de altura. Poderia ser 2,10 metros. Geralmente a altura de porta é isso, né?
Se utiliza 2,10 m, né? Vou deixar aqui com 2,40 m e depois eu vou subir uma parte aqui à frente do muro, tá? Subir essa frente. Eu agora vou deixar um portão aqui com 3 metros, mais uma portinha social do lado, né? Então eu vou fazer assim, ó. Fazer aqui, ó. Agora a gente vai ver se realmente está no eixo correto. Ó, a linha aqui, né? Tudo certinho. Essa parte não ficou correta, então eu vou tirar essa aresta, né? Parar essa aresta aqui. Vamos ver de novo, vamos conferir. Aparentemente não está correto, deve ter algum desalinhamento. Então vamos fazer da maneira conceitual. Tem que aparecer a linha azul, né? Para dar certo, tem que ser linha azul. Tem alguma coisa aqui que não está correta. Vamos de novo. Fazer o seguinte, vamos seguir essa linha até 3 metros. Eu poderia digitar, repito, né? Eu poderia digitar, mas eu estou fazendo da maneira mais simples possível para que você possa entender na prática como é que isso funciona, né? Aqui sim, agora está no eixo correto, 2,40 m. Eu vou até a linha aqui, o final, né? Vou encontrar essa outra linha porque eu sei que vai bater certinho a largura, né? A largura do meu portão. Eu vou imaginar agora uma portinha social. Bom, essa portinha social, tanto eu posso deixar nesse espaço, quanto do outro lado, né? Para ficar tudo bem organizado, eu vou imaginar a portinha social nessa outra lateral, né? Tá, então vou fazer aqui o seguinte, a altura correta de porta é 2,10 m, tá? Portão eu posso deixar um pouco mais alto, imaginando que você pode ter um veículo ali com algum bagageiro externo, né? Então eu vou fazer aqui a portinha de 90 centímetros. A largura de porta geralmente é 80, mas como se trata de um portãozinho social, né? Eu posso trabalhar com outra medida sem problema, de acordo com a minha necessidade, né? Então vamos lá, tirar essa linha para fazer a extrusão. De que maneira eu posso fazer essa extrusão? Veja bem. Eu agora vou fazer a extrusão da mesma forma que eu fiz a projeção em 3D. Se eu sei que a espessura da parede é de 12 centímetros, eu vou simplesmente digitar aqui 0,12. Pronto. Abri o meu portão, né? E agora eu vou fazer a mesma coisa para a portinha social. Tá? Fazer aqui a mesma coisa para a portinha social. Portão social, 0,12. Fiz a extrusão. Então agora eu tenho aqui o desenho, né, do meu terreno, do muro. Claro que essa parte aqui da frente eu posso estilizar um pouco, né? Posso melhorar essa arquitetura. Então eu vou fazer o seguinte, como o terreno está com 2 metros, aliás, o muro, né, está com 2 metros, 2,5 metros de altura, né? Eu vou subir um pouco mais essa frente. Subir aqui pelo menos uns 60 centímetros, né? 2,5 metros. Vou subir 60 centímetros, vai ficar com 3,10 metros, um pouquinho mais alto, tá? Por isso que eu fiz essa... Aqui, ó. Eu vou subir mais 60 centímetros. Deixa eu ver como é que fica. Aqui. Pronto. Então eu subi 60 centímetros. E agora eu vou criar um pequeno detalhe aqui em cima para ficar mais bonito, né? Ficar um negocinho mais bacana, mais organizado. Então eu vou fazer o seguinte. Como aqui eu tenho o meu portão, eu vou pegar esse espaço e vou projetar um detalhe, né? Com 12 centímetros também. Claro, vai ficar um pouquinho mais, né? Um pouquinho diferente quando tiver o acabamento. Então tá aqui. Eu fiz esse detalhe com 12 centímetros. Deixei essa bordinha, né? Eu agora vou fazer um outro detalhe aqui, acima da altura de coluna, de viga, perdão, de viga mesmo, né? Eu vou deixar uma viga aqui com 30 centímetros. Pegar esse canto como referência, então quando eu chegar ele vai se alinhar, né? Nesse caso eu vou agora avançar aqui 3 metros e 20, 3 metros e 25, tá? Vou avançar 3 metros e 25 para fazer um detalhe bonito. Fazer aqui uma espessura como se fosse uma laje, tá? Você vai entender já logo em seguida como é que isso vai funcionar. Agora sim,
perceba o seguinte. Eu estou deixando, tá, de uma forma planejada esse detalhe para fazer aqui uma certa laje, né? Com 40 centímetros que vai fazer a diferença na frente da casa. Então vou fazer aqui, ó, 35. Então veja bem, eu posso, né, futuramente colocar aqui LEDs, né, e fazer uma iluminação, algo assim, para tornar a frente da casa mais apresentável, mais bonita, né? Da mesma forma eu poderia fazer aqui no portãozinho social, né? Mas vai ficar para um outro momento nesse caso. E eu também posso trazer essa portinha social, né, para o lado do portão aqui e aumentar esse detalhe. Então, olhando na rua, né, olhando da rua, você vai ter essa aparência, né, do seu terreno, da sua casa. Pois bem, encerrando aqui a primeira parte do vídeo. Aliás, até esse momento, né? Deixa eu ver quanto tempo de gravação nós temos aqui rodando. Deixa eu ver se aparece em algum local aqui. Quanto tempo de vídeo rodando? Não estou enxergando aqui. Mas o fato é que tá gravando, né? Nós temos uma gravação girando aqui. Eu só não estou conseguindo enxergar. Se alguém olhar aí nos comentários, se tiver um pouco mais de esperteza em ver essa informação, eu não estou vendo. Bom, fazer assim, vamos deixar... Ah, tá no cantinho aqui. Eu tenho só 16 minutos, né? 16 minutos de vídeo, então tá tudo bem. Perdoe-me aí a vergonha, né? Como eu disse, tá um tempão que eu não gravo nada, eu tô até um pouco destreinado. Bom, agora vamos para a planta, né? Propriamente dita. Eu tô imaginando aqui uma planta em mente mesmo. Nada tão imaginado ali, né? Vou fazer o seguinte, eu vou deixar uma circulação, né, aqui do lado da casa. Vou imaginar o seguinte, aqui na entrada você vai ter a garagem, um pequeno recuo, né, para imaginar ali um jardim, algo dessa natureza. Então vou fazer o seguinte, olha, fazer aqui um recuo de 2 metros, para ter ali um espaço de jardim, 2,5 metros, tá? 2,5 metros. Ficou uma medida mais arredondada e mais espaçosa. Então aqui, a partir de agora eu vou projetar, eu vou imaginar a minha casa, né? A minha casa, e imaginando também que a casa terá uma medida livre de lado. Vou fazer aqui, ó, 8 metros. 8 metros. Vamos ver como é que fica com 8 metros? Imaginando o seguinte. Depois eu mexo nessa medida aqui, nessa dimensão. Então, imaginando que agora você tem um espaço, né, onde você tem a entrada do carro, né? Você pode fazer essa parte da planta, você pode subir um pouco mais também, né? Para dar um desnível, né, em relação à rua, questão de umidade e tal, né? Então, isso é muito relativo. Eu agora vou imaginar que a minha garagem tem 4,5 metros, tá? São medidas por escolha mesmo. Então a minha garagem tem aqui, eu tenho 3 metros, né? Ou que seja 4 metros aqui de largura. E eu tenho aqui 4 metros e o que? 80? (4,80 m). Ah, tá. Não ficou correto aqui não. Eu prestando atenção mais da informação aqui, então eu vacilei, né? Nesse caso, vamos lá. Vou apagar e fazer de novo. Deixa eu ver se ficou a marcação aqui da linha. Então, nesse eixo, 4,8. Vou fazer digitando para não perder tanto tempo, né? Para otimizar mais aqui o tempo. Então, você tem aqui uma projeção de garagem, né? Com 4 metros... 4,80 metros, né? Com a largura de 4 metros. Eu agora, na lateral aqui da casa, tá? De propósito, ou propositalmente, vamos imaginar um corredor aqui de acesso, né? Com 1 metro livre. 1 metro livre, né? Ali você tem circulação, manutenção e tal, né? Então tudo isso favorece e valoriza a sua casa, né? Então agora eu vou imaginar que a minha casa tem aqui até o final 8, deixa eu ver aqui, 8 metros e 8,20, para ficar redondo, né? 8 metros e 20. Então é a minha casa, né? Planejada. Nesse eixo aqui eu vou deixar com 8 metros apenas. Deixa eu ver se eu consigo aqui na linha, né? Passou. Para acertar assim é um pouco chato, porque
nem sempre vai dar certo, né? Mas a gente vai fazer aqui da melhor forma possível, deixa eu ver. Então encontrar aqui. Eu estou projetando a minha casa, né? De uma forma mais aleatória. Deixa eu ver o que ficou livre aqui desse lado. Nessa lateral aqui, deixa eu ver o que está livre aqui. Bom, eu tenho um pouco menos de 1 metro. Então, nesse caso, eu vou melhorar esse espaço, tá? É mais viável você ter um pouco mais, né? De espaço aqui para circular. Então, nesse caso, deixa eu ver aqui, vamos lá. Pegar essa linha. Eu estou fazendo da forma mais simples possível para que você possa acompanhar, né? Eu estou fazendo isso no intuito de ajudar quem não tem conhecimento de projeto, não é para projetista e tal, né? Eu sou projetista elétrico, não necessariamente arquitetura, né? Não é minha área. Design de interiores, nada disso, né? Eu me amostro. Eu gosto dessa área há muitos anos e tal, já fiz muitos projetos, mas são projetos feitos para amigos, né? Para pessoas que gostam dessa ideia de criar plantas e tal, né? Já fiz alguns projetos até um pouco ousados, né? No entanto, eu reforço que é importante sempre ter o auxílio, né? Ter o aval de quem é especialista no assunto, de quem é engenheiro, né? Tem o poder lá e a habilitação devidamente reconhecida, né? Para carimbar projeto, né? Para executar e se responsabilizar juridicamente e tal por alguma ideia, por alguma obra, né? Então não é o meu caso. Eu não tenho essa permissão, essa habilitação, apenas na área elétrica. Sou profissional da área de engenharia elétrica, formado e tudo, com o meu conselho de classe, devidamente reconhecido já há alguns anos. Mas a arquitetura é mais mesmo na base do desejo, né, de fazer e a criatividade também, né? Eu me considero alguém com uma certa criatividade para criar plantas, projetos e tal, né? Enrolando demais, né? Falando muito, né? Vamos lá. Então tá, eu tenho aqui agora a ideia da minha garagem, né? A projeção da garagem. Agora eu preciso imaginar, enquanto eu estou falando com você, eu estou imaginando aqui o seguinte. Para que a minha garagem finalize, né? Eu preciso ter aqui uma coluna, né? Uma viga, aliás, uma coluna, né? Para apoiar a laje que devo colocar em cima da garagem. Eu poderia também projetar um telhado, mas não ficaria tão legal. Por isso que eu imagino aqui, que eu vou imaginar uma coluna mesmo. Imaginar uma coluna, né? E uma laje em cima da minha garagem. Então vamos lá, deixa eu ver se eu já começo fazendo isso. Vou imaginar aqui a minha garagem nesse sentido. Imaginar aqui um pilar com a espessura da parede, 12 centímetros. 12 por 30. Pilar bem dimensionado. A ferragem, claro, precisa ser calculada, né? Mas no geral não tem nada tão complicado assim. Eu vou colocar apenas 2 pilares, tá? Alguém da engenharia, se acompanhar, se por acaso, né, chegar a esse vídeo, fique à vontade também para comentar sobre o que está sendo feito aqui, né? Se está correto, se está errado, não sei. Eu não sou engenheiro civil, só respondo pela área de engenharia elétrica, né? Isso aí para mim é tranquilo, mas a civil não é a minha área. Ah, perdão. Na verdade, esse pilar vai ficar dentro do muro, né? Esse pilar já deve ser considerado na própria estrutura do muro. Nesse caso, não existe esses 2 pilares aqui já ficam dentro do muro, né? Então vamos lá, vamos imaginar que já estão cheios aqui. 30 centímetros, 30 centímetros aqui. Então o meu pilar seria essa projeção, né? Seria na extrema nesse caso. Aqui. Então teríamos esses pilares dessa forma, né? Aqui da mesma maneira eu posso fazer a extrusão, mas eu pretendo aqui antes de tudo, né? Fazer a parte da casa, né? Pensar aqui na divisão dos ambientes da casa. Bom, eu poderia muito bem pensar aqui num outro detalhe para essa parte, mas aí mudaria um pouco a visão, a vista da casa, né? Nesse caso, como eu tenho a garagem, eu posso imaginar uma sala aqui nesse espaço
E isso afetaria os dormitórios. Mas vamos lá, deixa eu ver o que eu consigo fazer ainda dentro desse vídeo, né, para que não fique tão longo e que a gente não, não venha, né, a estender demais e não chegar a resultado algum. Eu vou imaginar o seguinte, vou imaginar que aqui seria a sala, né? Eu poderia imaginar uma janela nesse espaço. Aqui a cozinha. Aqui eu posso imaginar uma suíte, ou seja, um quarto, né, um dormitório principal com suíte e um segundo dormitório. Tá? Então é uma casa simples, é um projeto bem simples. Eu posso melhorar aqui também deixando um pequeno recuo, né, para proteção de janela e tal. Então eu vou imaginar aqui um recuo de, sei lá, 2 metros. 2 metros. Então, estou deixando aqui um pequeno recuo de 2 metros, né, livre. Eu agora vou imaginar aqui uma outra coluna com 30 centímetros. Tá. Para essa direção aqui. Aqui uma outra coluna. Vou fazer aqui uma pequena alocação dessa coluna aqui também. Para não ficar um negócio bagunçado, né? Fazer aqui uma alocação dessa coluna para dentro ao invés de ficar nesse sentido, né? A outra está aqui nesse sentido. Essa está mais fácil de alocar, né? Ao invés de ficar nessa direção, eu vou fazer no sentido contrário. Fazer para dentro aqui, ó. Eu reitero que eu poderia muito bem digitar, mas eu estou fazendo do jeito mais simples possível. Para você que não tem conhecimento, né? Poder acompanhar e poder ter aí a noção, né, de como é que se faz um projeto, uma planta em detalhes. Então veja bem, eu estou considerando aqui um pilar que tem a espessura de 12 centímetros, aproveitando que já tem aqui um tracejado, né? Vou fazer o seguinte, eu vou agora excluir isso que passou. Essa parte que passou aqui, né? Por quê? Porque a minha projeção não deve ir de encontro, né, à ideia geral. Nesse caso, vou excluir essa linha, né, e a minha parede vai ter uma espessura aqui, chegando aqui no lado desse pilar, pegando essa lateral aqui também, né? Então, nesse caso, vai reduzir um pouquinho a 12 centímetros de garagem, né? Mas a gente está precisando aqui mesmo criar a planta da casa, né, considerando as espessuras de parede e tudo, né? Então aqui eu tenho agora a possibilidade de planejar a minha planta. E no outro momento a gente coloca, né, para continuar aqui o projeto. Nesse caso eu vou até o cantinho. Estou desenhando aqui a minha planta agora. A partir de agora é o desenho da planta, literalmente. Veja bem, depois eu consigo ver as medidas, consigo aparar aqui as arestas. Essa coluna aqui, para não ficar estranho, né, eu vou fazer diferente. Eu vou mudar um pouco aqui, tá? Para não ficar nesse sentido, né, e não aparecer dentro da estrutura, eu vou mudar a direção. A coluna vai ficar nesse sentido, tá? É algo simplesmente conceitual. Mas vamos lá com a... Nesse caso aqui também vai precisar de uma coluna, né? A gente precisa de mais uma coluna aqui. Essa aqui seria até dispensável, mas vamos manter, né? Vamos manter aqui. Essa parte de cálculo estrutural é uma outra área, né? Incumbida. A incumbência de cálculo estrutural é outra área, mas vamos fazer aqui o que a gente consegue com o conhecimento mínimo que temos. Então, para cá eu preciso de 15 centímetros, né? Porque o pilar tem 30. Nesse caso, agora sim eu vou nesse sentido aqui 30 centímetros. Pronto. Eu mudei agora o sentido do pilar. Vou apagar o que está sobrando aqui. Apagar isso que está sobrando, né? E esse pilar também vai seguir... Esse aqui ele pode seguir um outro alinhamento, né? Vai depender se eu vou deixar esse espaço vazado, né? Se eu vou deixar esse espaço sem parede aqui, ó. Então o que fica mais bonito? Eu também posso imaginar um pilar em balanço.
Aliás, né, fazer aqui um vigamento em balanço, sem essa coluna, né? Pronto, vamos manter isso, vamos adotar isso, né? Para isso, vamos manter esse. E aqui vamos colocar um outro. Nesse caso, esse aqui vai ficar em balanço. Ou seja, sem a coluna, né? Vamos lá, vamos organizar. Tem um pássaro cantando aqui, né? Eu moro no mato. Eu moro no sítio, então. É natureza. Raramente se ouve barulho aqui, na maior parte do tempo. Vamos lá, então. Imaginando aqui um pilar que vai sustentar, né? Um vigamento em balanço. Você já começa a ter uma projeção da casa, né? Com esse detalhamento. Outra coisa que eu quero mudar aqui, eu vou precisar talvez, né? Se eu não conseguir continuar ou prolongar essa parede, deixa eu ver quanto é que eu consigo fazer aqui com esse dormitório, né? Quanto de espaço eu consigo. Imaginar um dormitório bem espaçoso, né? Aqui onde eu vou ter uma suíte. Então vamos lá. Eu vou imaginar aqui, pegar aqui a minha trena, aqui. Eu vou ver o que eu tenho de distância daqui para cá. Bom, tem 2,68 metros. Então 3,5 metros talvez seja uma medida boa para um dormitório de casal, né? Deixa eu ver aqui. Eu tenho 3,30 metros, mais alguma coisa do canto aqui. Então pegando desse canto, deixa eu ver o que eu consigo. 3,70 metros. É uma bela medida, né? 3,70 metros. Agora deixa eu ver o que eu consigo, né? Porque eu preciso ter no mínimo 1 metro, né? Para o acesso. Nesse caso eu vou ter esse cantinho de parede aqui. Daqui a pouco você vai começar a entender, né, essa planta, como é que funciona na prática, né? Ah, ficou torto aqui alguma coisa. Deixa eu ver. Não, tá tudo certinho, né? Deixa eu ver aqui, ó. Eu preciso projetar minha estrutura de acordo com a realidade do meu espaço interno. Aqui eu tenho uma paredinha, um pedaço de parede passando, tenho 3,70 metros nesse comprimento todo aqui. Podemos conferir. Pegar nesse cantinho até o canto da parede, né? Então eu tenho 3,70 metros livre. É um espaço, né? Bacana. E aqui eu preciso ter pelo menos 1 metro vou colocar aqui 1,20 metros para ficar um negócio bem folgado, né? Aqui. Então 1,20 metros. Ah, tá. Eu preciso da linha, né? Não da trena. Então 1,20 metros aqui. 1,30 metros. 1,30 metros. Eu agora preciso desse eixo aqui. Imaginar aqui que eu vou ter uma parte passando aqui, né? Para entrar aqui na suíte. Passar aqui um pedaço de pelo menos 1 metro. Por quê? Porque eu preciso, né? Imaginar que a porta deve ficar privativa, né? Um espaço privativo aqui do dormitório de casal. Então, nesse caso, eu já começo a ter uma noção de espaço, né? Eu vou ter essa circulação. Como a porta vai abrir para esse lado, né? A porta vai abrir para cá. Eu posso colocar a porta da suíte privativa para cá. Ou para cá. Aliás, para cá fica melhor. Porque aqui eu vou ter mais um cantinho, né? Esse espaço aqui, vamos imaginar o seguinte. Deixa eu ver aqui quanto é que dá. Dá para ficar 1,5 metros pelo menos, né? 1,5 metros, deixa eu ver. 1,5 metros é um bom espaço, né? Então eu tenho 1,5 metros, né, de suíte. Tá? Agora, veja bem, o que eu vou fazer? Eu vou apagar essa linha. Vou apagar essa linha. Eu vou começar a desenhar aqui a porta. Desenhar a porta da casa aqui. Veja que aqui eu tenho um pilar, né? Então esse pilar já vai dar sustentação para uma possível caixa de água que eu vou colocar aqui. Ou em cima da laje, né? Nesse caso a gente vai fazer uma casa de laje. Poderia ser telhado também, sem problema algum. Mas a princípio eu vou fazer o seguinte, eu vou agora imaginar a porta, né? Sempre em cantinho de porta, né? Se deixa aí um espaço aí de 10 centímetros. 10 é suficiente, tá? Então eu vou adotar 10 como padrão. Nesse caso, eu vou vir aqui para 12 centímetros para deixar esse cantinho. Vou fazer, vou aparar aqui a aresta. Agora eu vou imaginar
a espessura padrão de 80 centímetros. Né? Eu estou imaginando parede pronta, tá? Imaginando aqui parede pronta. 80 centímetros é a minha medida adotada, né? Como padrão da arquitetura. E para cá, né? Eu vou vir nesse sentido. Agora eu vou aparar essa linha, vou tirar essa linha aqui. Então você já começa a perceber que o dormitório está tomando forma. Eu vou verificar quanto que tenho livre, né? De um canto aqui para outro. 2,70 metros não tá bom. Esse espaço, essa medida não tá legal. Então eu vou precisar mexer em alguma coisa aqui no projeto. Talvez inverter, né? Então se eu fizer daqui para cá, quanto que eu tenho? 3,60 metros aproximadamente. Nesse caso, eu vou precisar aqui fazer uma alteração na planta. Claro que isso eu poderia ter feito no papel antes de fazer esse vídeo. Mas como estamos desejando apresentar de forma completa, vou precisar mudar alguma coisa aqui. Então, como é que eu posso fazer? Bom, já começo mexendo aqui nessa linha. Começo alterando essa parte do projeto. Talvez eu não precise mexer aqui. Deixa eu ver como é que fica, né? Dentro aqui da ideia que está surgindo aqui. Eu tenho aqui um cantinho de 1 metro só. É um cantinho muito estreito, muito apertado. Eu vou fazer assim. Eu vou adotar outras medidas, né? Imaginando que o dormitório principal precisa disso, né? Precise. Então eu vou tirar essa pontinha que tem aqui e vou projetar um dormitório de uma forma diferente. Aliás, né? Um espaço do dormitório interno. Eu vou imaginar uma medida de pelo menos 3,5 metros, né? 3,5 metros, deixa eu ver. Aqui fica muito estreito, né? E aqui, 3 metros, 4,20 metros é muito, né? Então, 3,30 metros e 30. Então, 3,30 metros seria a medida aqui. Fazer aqui até chegar ao final, né? Até aqui, nesse sentido, né? Agora eu tenho uma linha mais definida, um espaço melhor. Agora eu vou projetar. Eu já sei que essa medida está mais ou menos alinhada com o comprimento e largura, né? Eu agora vou imaginar o seguinte. Eu vou imaginar que esse espaço deve ter pelo menos 1,40 metro. No mínimo 1,40 metro. Tá, tirando a espessura da parede já, tá? Então aqui, veja bem. Eu vou definir a medida de parede já. E a partir daqui, eu vou projetar o espaço da suíte, né? Da suíte de casal. Aqui eu já tenho a parede de fora, então eu vou fazer o seguinte. Eu vou tirar essa linha aqui para não atrapalhar. E eu vou pegar agora a linha aqui e vou novamente tracejar 1,40 m livre, que é o espaço de suíte, né? Eu poderia deixar 1,20 m, poderia, mas fica muito estreito, né? E a ideia é ter uma casa confortável no sentido de espaço. Então agora sim eu consigo já visualizar de uma outra maneira a minha planta, de uma maneira que tenha a circulação livre, né? Suficientemente adequada para ampliação, para arquitetura, para um design bacana, né? Agora deixa eu ver o que eu tenho aqui. Livre. Para ver se eu consigo colocar a parede fora ou dentro, né? Bom, nesse caso eu vou colocar a parede aqui por fora para não atrapalhar aqui, para melhorar esse espaço interno. 3,30 m e 4. Não, dá para colocar aqui por dentro sem problema. 3,30 m, então tem um belo espaçamento, né? Eu consigo de boa essa projeção aqui. Eu vou esquecer um pouco a parte dos pilares de lado, tá? Eu vou deixar essa parte dos pilares de lado porque vai ficar subentendido dentro da alvenaria, então não vou perder tempo, né? Não vou gastar tempo dessa forma. Agora sim, o que eu vou fazer? Eu vou estender essa parte aqui, tá? Vou estender essa parte para ficar mais detalhada e também para ter uma boa circulação aqui. Eu vou só aumentar aqui, tá? O que eu preciso fazer? Eu preciso imaginar que eu vou ter o acesso ao dormitório e
perto desse acesso já tem a porta de acesso aqui à suíte, né? Eu posso deixar tudo reto, né? Ou eu posso pegar a parede a partir daqui, deixando a porta para cá. Ou eu posso simplesmente botar a porta nesse local, né? Deixando todo esse espaço de suíte, né? De frente aqui para esse pequeno hall interno, esse hall privativo, né? Então vamos lá, vamos ver como é que fica. Vamos ver como é que fica se eu deixar tudo alinhado, tudo reto aqui, nesse sentido aqui. Tem 1,52 m. Bom, para deixar uma porta com 70 aqui, eu preciso deixar um espacinho melhor aqui. Pelo menos eu tenho 12, então eu vou fazer o seguinte, vou fazer 10 centímetros aqui. Aqui. Ah tá, a porta de banheiro você pode pensar no seguinte. Tanto você pode deixar com 70 ou 60 centímetros. Vamos imaginar, né, a melhor situação. Se você não tivesse espaço, beleza, você poderia deixar 60, que também está dentro aí do aceitável. O que não deve, né, ficar menos de 60 centímetros, jamais, né? Então aqui agora eu tenho uma porta que dá acesso à suíte privativa, né? Aqui eu posso deixar o meu vitrô, né, nessa parede aqui, uma vez que eu tenho aqui a circulação de 1 metro no terreno, né, dentro do meu terreno. Se fosse virado aí para terreno vizinho, né, eu já não teria essa permissão, não teria essa possibilidade, né? Então tá tudo bem, tá tudo ok. Bom, para não ficar tanta parede aqui, tanta parede nessa parte, o que eu vou fazer? Eu vou tentar mexer na projeção aqui do dormitório. Tá? Eu vou tentar mexer nessa projeção. Vou tirar essas linhas porque daqui a pouco eu vou precisar subir aqui as paredes, né? Tá, as colunas que já estão feitas eu vou manter, né? Para não perder tempo. Fazer aqui o acesso, essa portinha de acesso ao dormitório, tá? Para ficar um negócio mais bonito, eu vou tentar encurtar essa parede, né? Fazer aqui um encurtamento dessa parede, deixando do mesmo jeito o beiço aqui, né? De 10 centímetros aqui, ó. Deixa eu ver se essa porta não vai ficar esquisita também, né? Tem que imaginar isso no espaço interno. Ah tá, eu vou ter a porta mais ou menos alinhada com a entrada aqui da suíte, né? Então nesse caso tá tudo bem, tá tudo certo. Tirar aqui essa parte eu também poderia levar, né? Simplesmente mover, mas vou fazer da melhor maneira possível para que você possa acompanhar, você que está assistindo esse vídeo aí possa ter noção de como é que funciona, né? A parte de projetos. Precisa seguir uma certa cartilha, né? Dentro da arquitetura, design de interiores. Precisa se adotar meios mais elaborados, né? De planta. Então aqui eu tenho agora a projeção do dormitório. Aqui eu tenho a projeção de sala, cozinha, né? No estilo americano, né? Onde você tem conjugados os ambientes de sala e cozinha, né? Aqui eu tenho espaço para um outro dormitório e ainda o BWC, né, que é um banheiro de uso geral, né? Aqui você tem um privativo e aqui você tem um de uso geral, certo? Então nesse caso o que é que nós vamos fazer agora? Vamos imaginar que a gente vai ter também janelas e tal, né? Então nós teremos uma janela aqui, teremos o acesso à sala nesse ponto, nesse lado. Aqui será aberto, né? Uma circulação também. Então eu vou tirar essa linha para que fique bem evidente, né? Que a planta tem uma projeção dessa forma. Eu vou deixar essa linha porque vai ter a parte de vigamento, né? Ah tá, por hora eu não preciso, né? De fato nesse momento não preciso, né? Vou deixar aqui aberto. Deixar só essa linha aqui de referência. Ah tá, vou desenhar o pilar, né? Para ficar melhor, vou desenhar esse pilar. Bom, esse pilar eu posso deixar ele num sentido ou no outro, mas eu vou fazer aqui. O que tinha aqui? Tá, tinha um cantinho já, né? Então eu vou fazer assim. Vou fazer esse pilar nesse sentido aqui. É uma escolha que precisa ser feita, então vamos fazer. 12. Então aqui. Então esse será o pilar aonde vai... Ah tá, eu falei em algum momento do vídeo que não teríamos pilar aqui, né? Poxa, Marcos. Não tem pilar nesse ponto, Marcos. Então vamos lá, né? Não tem pilar nesse ponto. Agora nós vamos imaginar o dormitório
Imaginar aqui, né, a parte do segundo dormitório, aliás, o segundo BWC, ou banheiro de uso geral, que seja, né, que assim seja. Eu vou fazer agora o banheiro de uso geral, né? Esse banheiro de uso geral precisa ter uma boa medida também, um bom dimensionamento, e isso nós vamos fazer, tá? Eu já estou tirando aqui algumas linhas, porque daqui a pouco a gente vai fazer a extrusão, né, no 3D, e você já vai entender aí como é que fica bacana, né? Eu vou tirar aqui essa linha também, tá tudo bem, né? Tá tudo bem por hora. Aqui eu vou deixar desse jeitão. Tirar tudo aqui, né? Daqui a pouco você vai entender qual é a ideia. Agora eu tenho a possibilidade de definir a medida do banheiro de uso geral. Vou deixar aqui com 1,40 m. Deixa eu ver se eu consigo cravar aqui. Tá tudo certo, né? 1,40 m livre. Agora eu vou vir nesse sentido, né? Vou tentar encontrar como referência esse alinhamento. Aqui, ó. Agora sim. Eu tenho o alinhamento central. Vou pegar e definir agora as minhas paredes, né? 12 centímetros é a conveniência aqui que a gente chegou. Então aqui tá demarcada a parede, né? Demarcada a parede. Vou precisar definir também, demarcar, né, o acesso. Bom, o acesso, né, para não ficar coincidindo com essa porta aqui, que eu vou cortar agora aqui essa linha, né? Então, para não ficar coincidindo, né, porta aqui, porta desse lado, então eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer logo esse dentinho aqui com 10, né? Chegamos a essa informação já há algum momento aqui do vídeo. Então vamos lá, 80 centímetros de abertura é o padrão adotado dentro da engenharia civil. 80 centímetros. Aqui 80 centímetros é a medida dessa porta de acesso ao dormitório. E do BWC, né, nós chegamos também à definição de 70 centímetros. Nesse caso eu vou deixar desse lado, tá? Poderia deixar aqui, mas ficaria muitas portas juntas, né? Então eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar nesse cantinho aqui. Poderia deixar centralizado? Também poderia. Mas fica melhor dessa forma, ao meu ver. Agora eu venho aqui 80 centímetros nesse sentido. Porque... perdão, 70, né? A gente viaja às vezes, né? Esquece que estamos falando de um acesso aí ao BWC e não ao dormitório, né? O dormitório, né, as portas de ambientes como sala, cozinha, quarto e tal, a gente mantém 80, né? Banheiros 60 ou 70, dependendo do espaço. Nesse caso, como nós não temos nenhum problema de espaço aqui, então tá tudo bem deixar com 70, né? Agora vamos lá. Eu preciso agora definir onde será o dormitório, né? Nesse caso, por conveniência, da mesma maneira, vamos deixar esse local. Ó. Esse pode ser um dormitório menor? Pode sim, porque o principal é este, né? Nós temos aqui também a parte de sala, cozinha e tal, né? Depois vem janelas e outros ambientes. Mas perceba que nós já temos um spoiler, né, de como a planta ficará, de como a casa será. Isso está sendo gravado. Agora temos aí mais ou menos imagino eu que uns 50 minutos de vídeo. Pode ser muito, pode sim. De repente pode ter muito tempo aí já de vídeo rodando, né? Tá aqui. Olha só, 48 minutos. Então tem quase 1 hora de vídeo. Estamos em tempo real aqui nessa gravação. Fazendo a planta, né, de construção. É uma planta simples. Na maioria das cidades brasileiras você pode muito bem executar um projeto desse sem qualquer problema, né? Com questão de prefeitura e tal, né? De municípios. Tomar aqui um gole de água, né? Estamos ao vivo, gravando e fazendo tudo em tempo real. Inclusive essa planta, né? Tá surgindo aqui na cachola nesse exato momento. Vamos lá então, vamos fazer aqui o seguinte. Bom, eu vou concluir logo, né? Concluir logo aqui para não ficar uma coisa enrolada, né? E não ficar muito prolongada. Fazer assim, eu vou tentar encontrar esse alinhamento, né? Que vai ser aqui o acesso do hall. Passar essa linha aqui. E eu passo essa outra linha aqui também, né? Cruzando as linhas, depois eu faço a definição da parede, né? Então, nesse caso, nós temos... Deixa eu ver o que eu tenho de espaço aqui. Para conseguir me organizar, né?
Deixa eu ver aqui, eu tenho... Ah, tem bastante espaço, né? Quase 4,60 m praticamente, né? Então vou fazer o seguinte, eu vou agora tracejar essa linha. Ah, tá. Tem que ser com lápis aqui, né? Agora vamos lá, eu vou chegar aqui. Ah, eu não tenho parede nessa parte, né? Eu vou ter um hall de acesso, é diferente. Agora, nessa sim, terei parede sim. Eu vou marcar essa parede porque eu preciso fazer o acesso ao dormitório, né? Então, nesse caso, por conveniência, tenho que deixar mais ou menos isso, né? Ah, eu também poderia fazer um dormitório menor, né? Por quê? Porque eu tenho aqui, internamente, dentro do banheiro aqui, eu tenho uma medida de 3,20 m. É uma ótima medida para um dormitório, né? Claro que o dormitório principal precisa ser um pouco maior, né? Então, nesse caso, eu vou fazer o seguinte. Deixa eu ver se eu consigo fazer do jeito que estou imaginando, né? Uma área de serviço meio que conjugada, né? Para fazer um dormitório, um segundo dormitório tão grande quanto o principal, não seria interessante. Eu vou imaginar aqui 3 metros. Deixa eu ver. Fazer aqui um dormitório de 3 metros, tá? Vou fazer 3 metros aqui. Deixa eu ver se eu consigo deixar uma pequena área também nos fundos, né? 3 metros, né? Olha, 3 por 3 fica uma medida muito boa, né? Muito bacana. E eu ainda consigo deixar um pequeno recuo lá para proteção de janela, né? E tal, né? Para não ficar exposta ao sol, chuva. Então, dessa forma, daria super certo. E aqui eu ganho mais espaço para cozinha, área de serviço, lavanderia e tal, né? Fazer assim, fazer dessa maneira então. Fazer um quarto menor. Eu vou fazer até um pouco menor do que 3 metros, talvez, né? Deixa eu ver o que vai ficar. Deixa eu ver o que está ficando aqui, né? De espaço livre nesse ponto. Aqui. É 1,5 m. Ah, tá. Então eu vou fazer o seguinte, vou bloquear essa parte já. Pronto, agora eu tenho a definição aqui. A definição do dormitório, tem uma linha aqui que saiu na projeção Z, né? Projeção vertical. Perceba que eu já estou definindo aqui as medidas, né, do acesso ao dormitório. É um quarto menor, né, um espaço que necessariamente pode ser menor, né, por necessidade mesmo, tá? Eu estou me referindo literalmente ao que precisa, né? Vai ficar um pouquinho menor de 3 metros porque eu estou tirando a espessura de parede da própria dimensão que eu deixei, né? Então, nesse caso, eu tenho essa projeção. Bom, aí nessa ideia eu não preciso deixar esse acesso. Eu vou utilizar mais esse espaço, imaginando que eu tenho aqui, né? Cozinha conjugada e área de serviço nesse ponto. Ideal, né? Fica uma área de serviço coberta, inclusive, né? Então eu posso fazer o seguinte. Eu posso imaginar uma área de serviço nesse local aqui, nessa parte da casa. Proteção. Eu tenho uma proteção aí, né? Para quem está ali na área de serviço. Consigo colocar um pilar aqui. Um pilar com 30 centímetros, né? E aqui eu posso imaginar aqui o acesso, né, dessa forma, por aqui, né? Trazer essa parede até aqui, esse ponto, né? Tenho o acesso ao quarto nesse local. Consigo deixar uma janela aqui para a área de serviço ou para esse corredor que tem do lado da casa, né? Da mesma forma que eu vou deixar aqui vitrô, saída de odor, que seja, né? Ou simplesmente ventilação, né? Arejamento dos ambientes. Então, imaginando isso, eu vou tirar aqui essas arestas, essas pontinhas que estão passando e vou colocar em prática, né? Antes que eu esqueça. Então, vou colocar essa parede aqui. Vou trazer essa parede aqui um pouco só para dar um pequeno design na casa, né? E até... Veja bem, a partir desse ponto eu estou deixando aqui, deixa eu ver quanto de parede. Deixa só um pouquinho aqui, uns
Um metro, vou deixar 1 metro por opção mesmo, vou deixar 1 metro aqui, porque você consegue colocar algum móvel, alguma coisa ali mais decorativa, né? Vou pegar aqui o alinhamento de parede. Tá, eu tenho o alinhamento de parede. E eu tenho aqui esse cantinho, né? Como conversado, né? Então nós temos... Quando você seleciona aqui, ele já te sugere, né? A achura para subir a alvenaria. Nesse caso eu não vou subir agora, né? Vou tirar, vai ficar tudo isso aqui aberto. Vai ficar bacana, porque vai ficar um espaço bem livre, né? Dá uma impressão de espaço bem maior e de fato é. Agora eu vou fazer a porta, né? Vou fazer aqui a abertura da porta. Bacana, né? Porque você que não teve ainda contato com uma planta de construção, chegando nesse vídeo você vai ter pelo menos o básico, né? Então qual é a largura de porta utilizada? Depende do dormitório. Aliás, depende do ambiente. Nesse caso, dormitórios, sala, cozinha, né? Você pode considerar a medida que geralmente se adota, né? É uma medida padrão, 80 centímetros, né? É o mínimo que se deixa. Claro que você pode deixar uma porta mais larga, não tem problema. É interessante que não faça mais estreita, né? Isso seria contra a regra, né? No geral. Bom, quanto à janela eu posso decidir, né? Imaginando ali de que maneira você vai colocar os móveis, né? A disposição. Essa já é uma planta humanizada nesse caso, né? Mas você pode decidir se você vai colocar janelas nessa direção ou nessa, né? Levando em conta de que maneira você vai colocar a mobília, né? Então tudo isso é relativo. Aqui nesse espaço eu imagino uma área de serviço, tá? Imagina aqui que seja uma área de serviço. Aqui você tem uma cozinha ampla. Você pode fazer uma cozinha bastante ampla. Eu posso pegar esse alinhamento de parede para colocar aqui a americana, né? Fazer uma americana. Eu acho que a sala fica num bom espaçamento. Eu posso vir a partir daqui, né? Para ter uma cozinha bastante ampla. E o acesso, né? A área de serviço. Aqui com a portinha desse lado. Você pode deixar uma janela desse local, né? Então vamos imaginar o seguinte. Pegar esse alinhamento de parede para não ficar um negócio errado, né? Ou pelo menos fazer do melhor jeito possível. Aqui eu vou fazer assim, eu vou chegar até esse ponto. Agora eu vou delimitar a parede da sala, né? Com base no que eu tenho de espaço físico. A parte de colunas, vigamentos, isso a gente pode verificar de que forma, né? Como se fazer da melhor forma na prática. Mas por hora, o interessante é a gente ter noção de como que é feita a planta de uma construção, né? Vamos lá. De novo, 12 centímetros é a espessura adotada de parede, né? A medida de parede, a largura. Adotamos essa medida aqui. Pode ser 15 também. Pode ter outra medida? Pode. Depende do material, do tijolo que você vai usar, né? A forma de você fazer o assentamento do tijolo, né? O planejamento. Existe o tijolo que se utiliza na horizontal e outro na vertical, né? O tijolo 6 furos, 8 furos, por exemplo, né? Você pode utilizar, alguns dizem tijolo deitado, né? Na verdade, é só a forma de colocar o tijolo, na largura ou no comprimento, né? Aliás, a altura que vai ficar a tua parede, a espessura, né? Isso é muito de escolha, de necessidade também, né? Tem casos que você precisa ter uma parede mais reforçada. Lembrando que o que segura a parede não é necessariamente o tijolo, mas o vigamento, né? O conjunto todo, na verdade, né? Então aqui você já tem agora uma visão bem clara, né? De como seria o seu projeto, né? De como seria a sua planta de construção. Aqui eu tenho garagem, nesse ponto garagem. Adentrei aqui a casa. Você tem o acesso à suíte, né, ao dormitório principal, com o banheiro privativo, né, de uso exclusivamente desse dormitório. Aqui você tem um segundo, né, de uso geral, o segundo dormitório e o acesso à área de serviço você pode deixar por esse ponto ou por esse. Claro, por conveniência seria interessante nesse local, né, o acesso à área de serviço nesse local. Tá. Daqui a pouco a gente já mostra a mágica aí, o 3D acontecendo, né? Vamos finalizar aqui essa parte do vídeo e vamos continuar para que você tenha um outro momento também.
tá? Deixa eu ver quanto tempo de vídeo aqui. Quase 1 hora, né? 1 hora de vídeo nós já fizemos o muro e a planta baixa da casa. Deixa eu ver quanto tempo a gente consegue ainda, né? Deixa eu ver o que a gente consegue mais. Vamos ver se a gente não passa de 1 hora e meia. Acredito que não. Bom, agora é o seguinte. Como eu tenho aqui uma parte bem extensa, bem comprida aqui. Olha só. Perdão, né? Na verdade, equívoco meu não é tão comprido assim, 2,88 m, então não vai dar exatamente o que eu desejava. Vou fazer somente uma porta, né? Porque a ideia era fazer uma portinha com janelinhas do lado, né? Nesse caso eu vou fazer o seguinte, vou fazer simplesmente uma porta centralizada. Eu vou pegar essa medida, porque a gente tem que imaginar também que a casa precisa ser livre, circulação livre, né? Então eu tenho aqui internamente 2,78 m, né? Nesse caso eu vou botar uma porta um pouco mais larga que o normal, né? Vou pegar aqui o centro dessa distância e vou imaginar uma porta de 1,20 m. Ver como é que fica 1,20 m de porta, né? Bom, eu poderia deixar essa porta só para esse lado, deixando aqui a possibilidade de uma janela ou um canto de parede livre, né? Ou simplesmente centralizar. Nesse caso, eu vou centralizar uma porta aqui de 1,5 m, né? Então eu vou colocar aqui para cá cerca de 75 centímetros, né? Deixa eu ver aqui se eu... Vai ficar uma porta larga? Sim, vai ficar uma porta larga. Mas a ideia é essa mesmo, né? 75 centímetros aqui. Agora, eu simplesmente venho para cá 1,5 m. Até chegar 1,5 m aqui já passou, né? Aqui, ó. Eu tenho 1,5 m. Agora, eu vou tirar aqui essas pontinhas, né? Essas linhas. E você vai ver que já tem uma definição de ambiente, né? Clara. Bom, eu não vou fazer parede aqui internamente, porque essa parte de dividir o cômodo, na verdade, vai depender de que maneira, né? Eu posso fazer a projeção de cozinha e sala, né? Então eu posso fazer isso de outras maneiras, né? Que agora, nesse momento, talvez não tenha em mente. E como é relativo ao desejo de cada um, talvez eu possa fazer uma cozinha menor. Veja bem, eu tenho uma cozinha aqui de 2,40 m, é um ótimo espaçamento de cozinha, né? Uma vez que a área de serviço não é no mesmo ambiente. Então eu poderia fazer aqui, imaginar aqui o seguinte, deixar 1 metro aqui, ó, 1 metro livre aqui, ó. Digamos que aqui fosse o espaço determinado, né, para a cozinha, né? Então você teria toda essa circulação, sala e tudo, né, de boa para qualquer necessidade. Eu vou fazer aqui o seguinte, já que eu tenho bastante espaço livre aqui, eu simplesmente posso tirar esse pontinho, esse cantinho de parede, né, para tornar o ambiente mais livre ainda e já definir a minha sala e cozinha, né? Posso tirar esse cantinho de parede, posso, de boa, não vai fazer falta de jeito nenhum, né? E aqui eu posso deixar uma projeção de uma cozinha americana, né? Posso deixar uma projeção de uma cozinha americana. E para ficar bonito, né? Ficar tudo isso aqui livre, né? Todo esse espaço livre. Então eu vou simplesmente tirar essa linha aqui, imaginando que eu posso fazer, deixa eu ver aqui, para ficar uma coisa já demarcada. Olha só, eu tenho quase 2 metros aqui, né? 1,88 m para esse lado aqui, né? Então eu vou tirar também. Não vou deixar esse cantinho de parede, né? E agora eu vou definir aqui a saída para a área de serviço. Por conveniência, vamos deixar aqui os 10 centímetros nesse cantinho, né? Vamos deixar uma porta. Podemos deixar uma porta mais larga? Sim, podemos, né? Mas nesse caso não será necessário enlarguecer nada. Então vamos seguir aqui um padrão e manter, né, só o acesso normal aqui. Pronto. Então agora você tem, né, toda a planta, né? Deixa eu ver se já está no ponto aqui de subir as paredes, né? Eu vou tirar aqui as colunas para subir tudo de uma vez, né? E a definição de coluna a gente organiza de uma outra forma. Eu vou tirar aqui onde tiver coluna dentro da parede. Vou tirar porque nesse momento a gente não vai precisar dessa informação, né? Lembrando que aqui eu tenho uma garagem, né? Eu tenho uma garagem nesse ponto. Então eu vou subir tudo de uma vez agora. E a parte de janelas e vitrô a gente pode fazer na própria alvenaria já feita, tá? Então agora a mágica vai acontecer. Aqui, ó.
Veja bem, tá aqui o projeto, tá aqui a planta. Então, vista de longe, do alto, né, você tem essa divisão de ambientes. Perceba que a minha planta ficou bastante espaçosa. A planta ficou bastante espaçosa. O terreno mede 10 metros por 20. Então vamos lá? Vamos aqui a projeção 3D, né? Comprometido, projeção 3D. Eu pego aqui a minha ferramenta de extrusão. Vou subir de uma vez. Vou colocar aqui 2 metros. Vou colocar 3 metros de altura, tá? É uma medida muito boa. Então 3 metros de altura eu tenho essa projeção. Por que essa outra parte não subiu? Veja bem, ó, porque eu tenho separadas aqui as linhas. Então só vai subir o que está junto. Da forma como você vê. Tá, nós vamos definir as alturas de portas, tá? Por que nós subimos de uma vez 3 metros, né? Justamente porque não tem como definir na planta baixa que altura ficaria a minha porta, né? Então agora vamos lá. De novo, né? Como eu já tenho uma medida digitada de 3 metros, basta dar 2 cliques, a medida vai se igualar, tá bom? Essa é a primeira parte. Até então, né? Conforme prometido. Olha só como tá bacana aqui já, né? Já dá para ter uma ideia de como ficará a divisão dos ambientes, né? Os cômodos, a circulação, né? De um lado, tanto de um lado quanto do outro do terreno, né? E na prática ficaria exatamente isso, tá? Um projeto bem executado deve ser exatamente igual a isso, né? Uma vez projetado e executado, vai ficar dessa forma. Por que eu estou gravando esse vídeo? Justamente, né? Para você que não pode pagar um arquiteto ou um engenheiro para fazer aquilo que você tem em mente. De repente você tem a sua criatividade, tem a sua visão. O que a gente precisa dentro de um projeto de arquitetura? Ter noção da georreferência do terreno, né? A direção do sol, a direção da sombra. Imaginar que você precisa de iluminação natural, para que não fique uma casa escura, uma casa sem arejamento, uma casa de difícil circulação, desconfortável, né? Então você precisa realmente ter noção do que você está fazendo e saber colocar no papel aquilo que você deseja. Dá uma olhada aqui no tempo. Minimizei tudo aí, não dá, né? Tempo de gravação 1 minuto e 7. Tá rodando aqui. Tá rodando aqui o software de gravação. Eu uso o OBS. Tudo gratuito, né? Tudo free. Agora vamos lá, vamos fazer aqui os fechamentos então, né? Fazer aqui o fechamento, vou sair aqui dessa projeção e vou para a linha. Agora veja, eu vou deixar aqui 2,20 metros de altura. É uma medida adequada que se utiliza dentro da arquitetura, tá? Então agora eu vou fazer o quê? Simplesmente pego esse ponto e trago até essa aresta aqui, ó. Pronto, emendou aqui, você já viu que tem, você já vai conseguir ver que tem a altura da porta. Bom, depois eu só preciso tirar essa linha, né? Não vai mais fazer falta essa linha, não precisa, né? Ah, tá. Precisa tirar aqui, clicar fora, né? Você não precisa de alvoroço, não precisa de nenhum desespero na hora de fazer o desenho, né? Tudo você consegue desfazer. Opa, aqui, ó. Eu errei, Ctrl Z, acabou, né? Desfaz aquilo que você fez sem desejar. Bom, agora, da mesma forma, né, eu preciso fazer isso para os demais, né, as demais portas, janelas e tal. Aliás, as portas, as janelas, a gente já consegue desenhar e fazer a extrusão ali na horizontal. Mas, de modo geral, você já está entendendo aí, eu tenho certeza que você já tá entendendo de que forma, né, a gente consegue elaborar tudo nos mínimos detalhes, né? Eu vou fazer agora as alturas aqui. Tudo certinho, conforme a primeira, 2,10 metros de altura, tá? Isso é um padrão adotado, é um padrão real dentro de projetos. Claro que eu posso deixar mais alto, eu não devo deixar menos que isso, né? Geralmente é correto você deixar 2,10 metros o mínimo. Portas, quais as medidas? Bom, vai depender do teu gosto, mas tem que ter o mínimo também, né? Tem que ter o ponto de partida. Essa seria a minha referência, né? Aqui é a planta básica, planta baixa, né? E agora já projetada aqui em 3D, em 3 dimensões. Bom, aqui na cozinha eu poderia deixar uma janelinha, né, menor. Aquela janelinha que se deixa abaixo de pia e tal, né?
Isso já é um outro ponto, já mais adiante. Vamos tentar fazer aqui a conclusão desse projeto. Pronto, então nós temos agora o fechamento aqui de mais uma porta, né? Deixa eu ver. É normal acontecer esses conflitos, porque depende da direção que você está puxando, né? Depende da linha também. Às vezes você pode se confundir, puxar uma linha num eixo errado, né? E a coisa não fecha mesmo. Mas o erro é fácil de identificar, né? Às vezes nem tão fácil assim, mas é óbvio que só dá errado se estiver errado mesmo, né? O software não vai errar não, de jeito nenhum. Sem chances. Vamos lá, fechar aqui mais um. Tudo que eu preciso é achar a medida da altura e traçar a linha, né, de fechamento. Fechei. Agora eu venho, puxo e colo aqui nessa vértice. Fica bonito, né? Fica bonito no desenho ali e na execução, né? Já vi alguns projetos meus executados, né? Pelo menos uns 30 projetos aí eu já consegui executar, né? Já consegui ver o projeto pronto. Olhando assim não tem ainda uma coisa muito clara, né? Mas a gente consegue inclusive colocar a mobília na planta, né? Eu consigo colocar tudo isso, eu já tenho esses objetos. No outro momento a gente mostra. E tem como aqui dentro do próprio SketchUp, né? Você fazer ali o download de desenhos, né? De móveis, janelas, portas, né? Tudo isso de forma gratuita, né? Eu te mostro como fazer isso. Claro que num momento mais tranquilo pra gente, né? Eu vou sempre tirando aqui essas linhas, né? Para não ficar errado ou para não ficar tanto traçados, né? Bom, agora eu posso imaginar aqui, né? Tanto eu posso imaginar esse cômodo livre aqui em cima para você fazer um forro, uma sanca, né? E colocar uma iluminação bacana. Como também eu poderia passar aqui uma viga nesse ponto, né? Deixar uma parede ali. Eu não vejo necessidade, né? Mas caso você queira, inclusive eu vou até, por conveniência aqui também, deixar um negócio detalhado aqui. Deixa eu ver aqui. Deixa 2,30 metros, né? Deixa eu ver aqui como é que fica. 2,25 metros, né? Vou fazer aqui 2,25 metros. Vou puxar uma paredinha aqui, ó. 12 centímetros. Cadê? Tá aqui. Então eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou pegar e vou puxar essa paredinha aqui até colar nesse ponto. Então como é que eu faço isso? Simplesmente selecionando essa parte aqui. Olha só. Perceba que aqui eu teria, né, uma espécie de viga, né, separando esses cômodos. Ficaria bacana também, né? Daria super certo. Então vamos manter essa ideia aqui no projeto. Vamos manter, né? Deixar aqui no projeto. Olha só como fica bonito, né? Fica bem bacana, né? Fica bonito mesmo, de verdade. Então vamos lá, vamos fazer aqui essa outra porta. Tá faltando só essa agora, né? Ah, isso mesmo. Tá faltando só essa porta pra gente encerrar o vídeo na primeira parte. A parte das janelas, vitrô e tudo isso, eu acho que a gente vai deixar para um outro momento, ou talvez a gente faça logo, né? Já que estamos aqui com a mão na massa, a gente já finaliza, né? Por que não? Um pouquinho mais de paciência e tudo dá certo. Aí, agora sim você tem a projeção, né? A projeção das portas, janelas, né? Ah, janelas ainda não, mas a gente vai fazer isso rapidex aqui, né? Qual é a altura de vitrô? Bom, no geral, eu sempre sigo ali como ponto de partida a altura das portas e janelas, né? E faço a projeção para baixo, né? Como assim? Eu encontro a altura de 2,10 metros aqui e geralmente deixo 50-50. Claro que você pode deixar um pouco menor.
mas é interessante ter um bom espaço. Outra coisa, né? A questão de circulação de ar. É sempre bom você considerar alinhamento. Digamos que o ar entre por esse ponto, que seja aqui o leste ou oeste, né? Então você precisa imaginar que o vento sempre circula de leste para oeste, né? Geralmente é o sentido mais de melhor circulação. Se a sua casa não tem necessariamente ou não tem literalmente essa posição em relação a leste-oeste, você pode imaginar outra maneira, mas sempre imaginar a linha reta. Sempre imaginar de uma forma que tenha a forma de cruzar o ambiente. Não adianta deixar uma janela mal posicionada, porque não vai entrar vento mesmo, não vai ter circulação de ar. Tá? Então, imaginando que aqui seja o leste, eu poderia muito bem deixar minha janela, né? Porque eu teria condições de ter uma circulação. Talvez, né, em alguns casos, eu precisasse botar minha porta nesse local. Mas imaginando aqui que eu já tenho, né, uma posição aqui para o oeste, ou para o leste, aliás, perdão, para o leste, aí sim estaria tudo certo aqui, né? Porque eu teria entrada de ar, circulação pelos cômodos e saídas, né? Aqui não seria interessante deixar uma janela para a circulação, para menor distância. Eu vou deixar nesse ponto, tá? Então, padrão de janela, quais os tamanhos? Olha, eu geralmente adoto a medida de 1,5 m por 1,10 m. 1,5 m é a largura, a altura da janela 1,10 m. Então vamos fazer o seguinte, vamos fazer a primeira janela aqui para você entender. Eu vou pegar essa medida, toda essa medida, e vou centralizar uma janela, tá? Como é que eu faço isso? Olha só. Eu vou chegar aqui até a altura de 2,10 m. Como eu falei que eu deixo 1,5 m, então aqui eu tenho 75 centímetros para cá. Veja bem, a partir desse ponto eu tenho 75 centímetros para cá. Olha só, eu achei aqui, ó, 75 centímetros. Agora eu vou jogar 75 para cá. Aliás, vou chegar aqui 1,5 m aqui. Aqui. Agora eu desço 1,10 m, tá? Tudo depende muito das medidas, né, que você deseja adotar. Então eu já encontrei a altura, eu vou tirar essa linha para não gerar confusão aqui. Agora eu vou fazer essa projeção aqui descendo de 1,10 m, né? 1,10 m. Poderia ser maior? Poderia ser mais baixo ainda a janela. Mas talvez, né, isso viesse a dificultar a parte de uso do espaço. Então vamos lá. 1,5 m. Então aqui, ó, já tenho definida a minha janela. A minha primeira janela está definida, né? Como é que eu vou fazer para essa janela de fato existir? Simplesmente a parte de extrusão aqui, aliás, de intrusão, né? 0,12. Olha só. Então eu já tenho aqui a medida da minha janela. Tem a minha janela posicionada. Por que ficou essa linha? Com certeza na hora de fazer aqui a projeção da linha, eu devo ter me confundido e ter seguido um outro eixo, né? Não foi o eixo correto. Agora eu tenho a primeira janela da minha casa, né? Já demarcada. Eu já tenho acesso aqui, né? Você já começa a perceber que a casa tem todo um planejamento, né, de circulação de ar. Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer aqui, o que dá mais trabalho é o vitrô, né? Os vitrores. Vamos lá. Eu sei que essa medida tem 1,40 m, né? Então eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar aqui no centro, vou subir até 1 metro até 2,10 m, que é a altura de janela, altura, aliás, de nível, né, das janelas e portas. Então vou chegar aqui 2,10 m. Pronto, cheguei. Eu vou fazer agora, como o vitrô é 50 centímetros, aqui vai ter um pouquinho mais de dificuldade só por conta do espaço, né? E às vezes pode fugir um pouco a visão. Mas aqui é o seguinte, ó. Chegar aqui a 25 centímetros. Agora eu vou descer aqui até 50 centímetros. Eu posso deixar um vitrô mais alto também, sem problema algum, né? Mas não é necessário, então poderia deixar mais alto, né, nesse caso. Mas como não é necessário, eu vou fazer alinhado aí à mesma altura de porta e janela. Geralmente vitrô, o pessoal pode utilizar uma outra informação, uma outra medida.
Vamos lá, deixa eu ver o que, que eu tenho de espaço. Esse é um projeto 3D, 3 e 2D, acontecendo na prática. Enquanto isso a gente grava 50 centímetros aqui. Preciso encontrar o eixo Z. Encontrei o eixo Z. Agora eu vou fazer a intrusão do desenho. Jogar aqui para fora para ficar mais fácil. 0.12 é a medida. Então eu já tenho agora mais um vitrô definido, aliás, né? Mais uma abertura aí de janela e vitrô. E tá ficando dessa forma, né? Daqui a pouco a gente finaliza a parte da planta completa, mas por hora, né, temos esse andamento. Bom, lembrando que essa janela tanto eu posso deixar para a área de serviço, como também para a lateral da casa, né? A lateral da casa tem menos espaço, então nesse caso, digamos que você tem aqui uma planta, uma árvore, alguma coisa para arborizar e melhor arejar o ambiente, essa janela ficaria legal nesse local também, né? Poderia dar certo. Vamos lá então fazer aqui mais um vitrô, da mesma forma, né? Eu posso alocar do mesmo jeito, considerando que eu tenho a mesma altura, né? O mesmo espaço interno. Então, seguindo aqui nesse eixo, eu vou até 2,10 metros de altura. Vou fazer o seguinte, para facilitar aqui o trabalho, eu vou seguir nesse eixo aqui. Vou seguir essa linha. Pegar a parte central aqui, chegar nessa altura, fica mais fácil, né? Ganhar tempo. Venho 25 centímetros para cá. Pronto. E agora 50 para cá, né? Fica mais fácil. Pronto, perceba que agora basta aparar as arestas e fazer a intrusão para que você possa ter um entendimento claro, né? Um entendimento bem objetivo da planta. Agora, da mesma forma, né? Intrusão 0.12, feita a intrusão. Aqui está definido, né, o meu segundo vitrô. Agora eu vou tirar essas arestas aqui, onde eu puxei as linhas para fazer a referência do segundo, né? E agora só falta mesmo a janela da cozinha, né? A janela da cozinha. E a janela aqui do segundo dormitório. Mas por hora você já consegue ter, né, uma visão aí, uma ideia de como é que fica essa planta, né? De como é que essa planta vai se projetar. Tá, vou deixar a janela aqui no meio desse espaço. Vou considerar aqui essa medida, deixa eu ver o que eu tenho. 3,22 metros, né? 3,22 metros, então uma excelente medida, um excelente espaço, né? Então você não vai ter nenhum problema em projetar. Midpoint é justamente o ponto médio entre as duas vértices. Como eu não tenho nenhuma referência fácil aqui, eu vou ter que chegar a encontrar aqui os 2,10 metros de altura. Como a minha janela tem que ter 1,5 metro, né? Por conveniência, eu vou fazer aqui, ó, 75 centímetros. Para ficar mais fácil ganhar tempo, vou descer aqui 1,10 metro. 1,10 metro, agora 1,5 metro nesse sentido. Pronto, é uma planta do zero, né? Sendo construída, terreno e tudo, né? Da melhor forma possível para que você, que não tem noção ainda, que não chegou a fazer nada, né? Nesse segmento, possa compreender, né? Como é que é feito o projeto, né? Como é que é detalhado tudo, né?
precisa ter noção um pouco da parte de localização do terreno, de espaço, né? Respeitando algumas regras, algumas medidas que se aplica praticamente a todos os tipos de projeto, de planta, né? Bom, agora eu tenho a possibilidade de deixar a janela da cozinha, né, em cima da pia, tanto nesse ponto quanto nesse. Então vai depender de que maneira você vai, de que forma você vai optar por localizar a sua cozinha, a sua pia e tal, né? Isso é muito relativo. Nesse caso, eu vou colocar a janela aqui para esse lado, tá? Colocar a janela para esse lado, imaginando aí uma cozinha bem mais espaçosa, né? E ganhar essa parede também, né? Para armários e tal, depende, né? Nesse caso eu vou espaçar aqui um pouco. Vou espaçar aqui pelo menos um metro. Vou subir aqui 1,10 m. A altura de pia e tal, né? Então vou deixar aqui. Vou deixar 1 metro aqui, 1 metro. Vou fazer uma janelinha um pouco larga. Janelinha de 1,80 m, né? Tá, eu vou me contradizer aqui. Vou deixar a janela nesse ponto. Vou voltar atrás aqui enquanto é tempo, né? Enquanto eu não fiz ainda a planta. Apesar de ter a porta nesse local, eu posso deixar essa porta abrindo para fora, né? Seria melhor na questão do espaçamento. E aqui eu posso deixar essa janela para os fundos do terreno, né? Você tem mais espaço. Então seria, de repente, até mais interessante. Então vamos lá. Um metro. Aqui eu vou deixar com 1 metro. 1 metro de altura, né? E vou deixar aqui 75 centímetros e uma altura um pouco menor, né? Vou deixar aqui uma janelinha com apenas 70 centímetros, né? Então eu tenho agora toda a noção da minha cozinha, do espaço, né? E tudo devidamente projetado, né? 0,12 e tchum. Planta concluída, né? Aqui está o meu projeto completo num terreno 10 por 20. Então você tem todo esse espaço, né? A vista aqui de cima, deixa eu ver aqui de uma maneira mais clara. Então aqui é a minha planta, eu tenho essa planta, né? Dependendo, é sempre interessante, dependendo da localização do seu terreno, é sempre interessante que os dormitórios fiquem para o lado da sombra. Ou seja, no período do dia mais quente, que os dormitórios fiquem para o lado da sombra, né? Então digamos que a sua casa esteja aqui virada para o leste, né? Que os dormitórios fiquem nesse sentido, tá? Não tem problema a parte aqui de sala e cozinha ficar no lado ali, né? Onde o período da tarde, né? Vai ser aí a exposição ao sol, né? Vai ter tempo de esfriar e tudo, né? Mas os dormitórios, por ter mais parede e muito mais ocupação interna, é interessante que isso não aconteça, né? Tá certo? É isso, nosso vídeo aqui sendo concluído. Finalizando aqui o vídeo.